Você já parou para pensar até que ponto o modo como você se vê influencia sua jornada na vida? Muitos de nós enfrentamos o desafio de manter a autoestima em um mundo que constantemente testa nossos limites e valores. No entanto, a chave para uma vida plena e respeitada não está em nos conformarmos com as expectativas alheias, mas em reconhecer e preservar o nosso próprio valor. Hoje, vamos explorar a importância de não se rebaixar, um princípio que não apenas fortalece nossa autoestima, mas também nos ensina a caminhar com dignidade em qualquer circunstância. Número 1. Não se rebaixe. No cerne de cada ser humano reside uma centelha de dignidade, uma chama que deve ser protegida e alimentada, nunca esquecida ou rebaixada. Na trama de nossa existência coletiva, onde cada fio se entrelaça para formar o tecido da sociedade, é fundamental mantermos nossa posição com integridade, nunca nos permitindo diminuir aos olhos dos outros, e mais importante, aos nossos próprios olhos. Nós nos confrontamos, frequentemente, com situações onde o caminho mais fácil parece ser o de baixar nossas cabeças, de nos rebaixarmos para evitar conflitos ou para nos encaixarmos. Mas este não é o caminho para a verdadeira valorização. Rebaixar-se é negar o próprio valor, é sufocar a própria voz sob o peso do medo e da insegurança. No entanto, cada um de nós possui um valor intrínseco, que não deve ser obscurecido por conveniências temporárias ou por desejos efêmeros de aceitação. Ao nos mantermos firmes em nossos princípios e valores, honramos não apenas a nós mesmos, mas também aqueles que nos cercam. Uma pessoa que se rebaixa perde não só a estima de si mesma, mas também a capacidade de inspirar respeito e admiração nos outros. Por outro lado, quando enfrentamos os desafios de cabeça erguida, mostramos que a verdadeira força não reside na submissão, mas na resiliência de manter-se íntegro mesmo nas adversidades. Este caminho não é fácil. Ele exige coragem, uma coragem que muitas vezes tem que ser escavada das profundezas de nossas inseguranças e dúvidas. Mas é essa coragem que nos define, que nos molda em seres dignos de respeito e admiração. Quando escolhemos não nos rebaixar, estamos escolhendo uma vida de autenticidade, uma vida onde cada decisão reflete nossa verdadeira natureza e nossos verdadeiros valores. O respeito que emanamos ao manter nossa estatura, física e moral, é uma força poderosa. Ele nos conecta a outros que também valorizam a integridade e a honra. Juntos formamos uma comunidade que se sustenta não na fraqueza de seus membros, mas em sua fortaleza. Cada interação, então, torna-se uma afirmação de nosso compromisso com essa força, uma celebração de nossa recusa em nos rebaixar. Assim, a sabedoria que cultivamos ao recusar o rebaixamento é um farol, iluminando não só nosso próprio caminho, mas também o caminho de outros que podem se sentir tentados a ceder sob o peso da convenção ou da pressão. Cada escolha que fazemos de não nos submetermos a expectativas menores do que nossa capacidade e dignidade ressoa através das nossas comunidades, ensinando pelo exemplo que a verdadeira estatura é medida não pela altura que alcançamos, mas pela profundidade de nossa recusa em descer. Esta postura, embora possa às vezes nos isolar, é também uma fonte de profunda conexão com aqueles que reconhecem e valorizam a integridade sobre a complacência. Quando não nos rebaixamos, atraímos aqueles que também mantêm altos padrões para si mesmos e para os outros, fomentando relações baseadas em respeito mútuo e admiração verdadeira. A firmeza de caráter se torna, então, não uma barreira, mas uma ponte, unindo-nos a outros que compartilham nossos valores e aspirações. Em um mundo frequentemente disposto a comprometer a integridade por ganhos imediatos ou conforto temporário, escolher o caminho de se manter elevado é, em si, um ato revolucionário. É uma declaração de independência, uma afirmação de que o valor de uma pessoa não é negociável e que nossa autoestima não é um preço a ser pago pela aceitação. É também um convite para outros se juntarem nessa jornada, para elevarem-se acima das mediocridades e viverem de maneira que respeitem plenamente a si mesmos e aos outros. Neste espírito de resistência, encorajamos cada um a refletir sobre os momentos em que se sentiram pressionados a se rebaixar, a diminuir sua luz para se encaixar nas sombras de expectativas alheias. Pensemos nas consequências desses momentos, não só para nós mesmos, mas para aqueles que observam e aprendem com nossos exemplos.
Que cada decisão de manter nossa integridade seja uma lição para os outros sobre o poder e o valor de permanecer verdadeiro a si mesmo. A jornada de não se rebaixar é tanto pessoal quanto coletiva. Ela nos desafia a sermos guardiões de nossa própria dignidade e incentivadores da dignidade alheia. Quando mantemos nossa altura, não apenas nos erguemos, mas levantamos toda a comunidade com a nossa firmeza. A coragem de viver autenticamente, honrando nossas verdades e valores, torna-se um poderoso testemunho para todos os que observam, influenciando gerações presentes e futuras. Este caminho, embora solitário às vezes, é ricamente recompensador. Ele nos libera da necessidade de aprovação externa, pois nossa autoaprovação se torna suficiente. Ao rejeitar a tentação de nos rebaixarmos, encontramos uma liberdade que vai além das convenções sociais. Uma liberdade que nasce do respeito profundo por nós mesmos e pelo nosso inabalável compromisso com a integridade. Além disso, ao nos posicionarmos firmemente, tornamo-nos faróis de possibilidade. Outros que talvez estejam lutando contra as mesmas pressões podem olhar para nossa postura como um exemplo de que é possível viver de forma íntegra e ser valorizado justamente por essa integridade. Nossa decisão de não nos rebaixar pode inspirar mudanças, encorajando outros a fazerem o mesmo, criando uma onda de respeito e autoestima que se espalha por toda a sociedade. A cada momento que optamos por manter nossa dignidade, estamos escolhendo um caminho menos percorrido, um caminho que exige vigilância e força. Mas é precisamente essa escolha que molda o caráter, que forja a alma em algo mais forte e mais resiliente. Não se trata apenas de resistir à tentação de se rebaixar. Trata-se de afirmar proativamente nosso valor, dia após dia, nas escolhas grandes e pequenas que fazemos. Em suma, viver sem se rebaixar é um ato de desafio constante contra as forças que buscam diminuir nossa luz. É um compromisso diário para com a grandeza, não no sentido de superioridade, mas de plenitude. É um chamado para que cada um de nós viva à altura do nosso potencial mais elevado, um potencial que nunca deve ser comprometido. E ao fazermos isso, não só elevamos a nós mesmos, mas também servimos como exemplo e inspiração para todos ao nosso redor. Número 2. Pare de se julgar pelo seu passado. Na jornada pela estima e valorização entre aqueles que nos cercam, frequentemente nos perdemos em labirintos de arrependimentos e autojulgamentos sobre nosso passado. Mas o peso de nossas ações anteriores não deve ser uma corrente a nos arrastar para baixo, mas sim uma âncora que nos mantém firmes no aprendizado. Aqui reside a sabedoria esquecida, um convite para olhar além das sombras de nossas falhas anteriores. Nossos erros, aqueles momentos que desejamos desesperadamente apagar ou reescrever, são paradoxalmente nossos maiores mestres. Ao invés de nos flagelarmos com eles, que tal os reconhecermos como pontos cruciais de nossa evolução? Isso não é um chamado para a complacência, mas um grito para a transformação. Cada passo em falso é um convite para crescer, para se moldar mais firmemente ao caráter que aspiramos ter. Imagine que você é uma escultura ainda não finalizada. Cada dia, cada decisão tomada, mesmo aquelas mergulhadas em erro, são como golpes de cinzel do escultor, lentamente revelando a forma que está destinada a emergir. Por que então nos envergonhar desses golpes, dessas marcas? São eles que nos definem, que nos permitem ser quem realmente somos, completos em nossa complexidade. A valorização por aqueles ao nosso redor floresce não da perfeição, mas da autenticidade. As pessoas se atraem por aqueles que são genuinamente humanos, falíveis e, acima de tudo, em constante transformação. Ao aceitarmos nosso passado, com todas as suas imperfeições, apresentamos ao mundo não uma máscara de invulnerabilidade, mas um rosto de coragem e resiliência. Esse processo de aceitação não nos diminui, ele nos eleva. Permite que olhemos nos olhos dos outros não com a vergonha de quem já falhou, mas com a sabedoria de quem aprendeu. Isso não só nos enobrece diante dos outros, mas fortalece nossa comunidade, nosso sentido de pertencimento. Quando um de nós se levanta das cinzas de seus erros, ele oferece a mão a outros, mostrando que o caminho é possível, que o perdão, especialmente o auto-perdão, é um poder que todos possuímos. Neste processo de libertação do passado, é essencial compreendermos que o julgamento que mais frequentemente nos aprisiona é o nosso próprio.
Nossas mentes, como cavernas ecoantes, repetem incessantemente os erros cometidos, as chances perdidas. No entanto, há um poder sublime em silenciar essa voz interna crítica, em transformá-la de acusadora para aliada. Ao invés de permitir que ela nos enfraqueça, podemos usá-la como um sinal para a reflexão construtiva e o crescimento contínuo. Como pode alguém ser verdadeiramente valorizado por outros se não se valoriza a si mesmo? O caminho para o respeito mútuo e a admiração genuína começa com o autorrespeito, e este só pode nascer de um relacionamento pacífico com nossas próprias histórias. Aceitar o passado não significa esquecê-lo ou desculpar os erros cometidos. Significa reconhecer que cada momento vivido foi um passo necessário no caminho para quem você é hoje. Ao fazer as pazes com seu passado, você abre espaço para construir um futuro onde o julgamento é substituído pela aceitação e onde o arrependimento dá lugar à sabedoria. Este é um convite para se reinventar, para não ser definido pelas quedas, mas pelo seu esforço para se levantar após cada uma delas. Ao abraçar essa filosofia, você não só melhora sua própria vida, mas também se torna um farol para aqueles ao seu redor, um exemplo vivo de que a mudança e o crescimento são sempre possíveis. E no cerne deste crescimento está o poder da comunidade. Quando paramos de nos julgar pelo nosso passado, liberamos os outros para fazerem o mesmo. Cria-se um ciclo virtuoso de aceitação e apoio, onde cada membro é valorizado não apesar de seus erros, mas devido à sua capacidade de transformá-los em degraus para a ascensão. Esta é a verdadeira base para ser valorizado por todos ao seu redor. Um compromisso compartilhado com a melhoria contínua, não apenas individual, mas coletiva. Então, ao seguir adiante, lembre-se que o passado pode ter moldado quem você foi, mas é você quem escolhe quem deseja ser. Deixe que sua jornada seja marcada não por recriminações, mas por uma celebração da sua capacidade de evoluir e adaptar-se. Isso, mais do que qualquer coisa, é o que irá atrair o respeito, a admiração e o carinho daqueles ao seu redor, fortalecendo laços que transcendem o tempo e os erros humanos. Número 3. Não se diminua quando receber algum elogio. A valorização dos outros, embora calorosa e reconfortante, muitas vezes nos coloca diante de um espelho onde somos tentados a enxergar apenas uma versão distorcida de nós mesmos. O elogio, embora benéfico, traz consigo o risco de nos desestabilizar, pois, paradoxalmente, podemos nos diminuir diante de nossa própria luz. Mas na verdadeira natureza do ser humano, e no cerne da filosofia que busca o equilíbrio, reside uma verdade mais profunda. Reconhecer nossas próprias qualidades é um ato não de egoísmo, mas de honestidade. Ao receber um elogio, há uma inclinação quase natural de rejeitá-lo ou minimizar sua importância. Não é nada, dizemos, ou qualquer um poderia ter feito. No entanto, essas respostas não são manifestações de verdadeira humildade, mas sim de uma hesitação em aceitar nossa própria capacidade. Essa relutância em se reconhecer não fortalece, mas sim enfraquece, pois nega a própria essência de nossos esforços e realizações. Que façamos então um pacto de aceitação, não apenas dos elogios, mas de nossas próprias valias. Quando alguém aponta uma qualidade em nós, eles estão não só reconhecendo um aspecto de nossa personalidade ou nossas habilidades, eles estão, muitas vezes sem saber, fortalecendo nosso caminho para uma autoaceitação mais plena. Sejamos, portanto, gratos e reconhecedores, não apenas com palavras, mas com o coração aberto. E aqui reside uma grandeza oculta. Ao aceitarmos os elogios com gratidão e reconhecimento sincero de nossas qualidades, não estamos elevando o ego, mas honrando a verdade. Cada elogio recebido deve ser visto como um reflexo da nossa dedicação e do nosso compromisso para com o crescimento pessoal e coletivo. Ao admitir nossos méritos, não nos tornamos menos humildes, mas mais alinhados com a virtude da honestidade. Essa prática, embora simples em teoria, é um desafio em execução. Exige de nós uma mudança profunda de perspectiva, a substituição da falsa modéstia por uma aceitação corajosa de quem somos e do que podemos oferecer. E neste oferecer encontramos uma base sólida para sermos valorizados por todos ao nosso redor, não por uma visão inflada de nós mesmos, mas por uma representação autêntica e honesta. Assim, ao caminhar por essa trilha de autoaceitação, reforçamos não apenas nossos laços com os outros, mas também com nosso próprio eu interior.
Criamos um espaço onde a autoestima floresce não do orgulho, mas da compreensão e da aceitação. E é nesta atmosfera que a verdadeira valorização floresce, onde cada um é visto não apenas como um reflexo de suas qualidades, mas como um ser integralmente reconhecido por sua autenticidade e coragem. Ao nos permitirmos aceitar os elogios como verdades sinceras sobre nossas capacidades, fortalecemos nosso núcleo de autoconsciência. Cada reconhecimento é um tijolo adicionado à estrutura de nossa autoestima, que deve ser robusta e resiliente, capaz de resistir não só às dúvidas internas, mas também às externas. A humildade, nesse contexto, não deve ser confundida com autodepreciação, mas sim com a capacidade de aceitar elogios com gratidão e sem exagero, mantendo o equilíbrio entre conhecer o próprio valor e estar aberto à contínua aprendizagem e desenvolvimento. Neste processo, é essencial que cada um de nós desenvolva uma compreensão clara de nossas qualidades. Isso não é simples narcisismo, mas um reconhecimento equilibrado de nossas forças e potencialidades. Ao fazermos isso, não só aumentamos nossa própria confiança, como também incentivamos os outros a reconhecerem e celebrarem suas próprias virtudes. É um ciclo virtuoso de reconhecimento e apreciação que eleva a todos. A prática de aceitar elogios também ensina uma lição valiosa sobre a natureza da recepção. Ao recebermos algo, seja um presente, um elogio ou uma oportunidade, estamos também dando algo em retorno. Nossa aceitação, que pode ser um presente poderoso. Mostrar-se receptivo aos elogios pode inspirar e encorajar quem nos elogia a continuar reconhecendo o bom em outros, perpetuando uma cultura de positividade e suporte mútuo. Nesta senda, encorajamos a todos que caminham conosco a refletir sobre como eles respondem ao serem elogiados. Pergunte-se: eu diminuo este elogio? Eu realmente escuto e aceito as palavras de apreço que me são dirigidas? Ou eu as desvio, incapaz de aceitar que sim, eu possuo qualidades dignas de nota? Transformar nossa resposta a elogios é transformar a maneira como interagimos com o mundo e conosco mesmos. E ao fazer isso, não apenas cultivamos uma imagem mais positiva de nós mesmos, como também reforçamos as conexões que temos com aqueles ao nosso redor. Ser valorizado começa com a valorização de si mesmo. Ao aceitar elogios com graciosa aceitação, demonstramos que estamos prontos para ver e ser vistos claramente, sem véus de falsa modéstia ou insegurança. Número 4. Cultive sua autoestima. Nas profundezas de cada alma humana, existe uma batalha contínua entre a autoestima e as sombras de dúvida que ameaçam obscurecê-la. É essencial compreender que a autoestima não é um presente concedido por outros, mas uma fortaleza construída a partir do interior, pedra por pedra, com a argamassa de nossas próprias convicções e ações. Muitas vezes, somos tentados a nos rebaixar, a ver-nos através de uma lente embaçada pelas críticas e rejeições externas. Mas este é o momento em que nosso verdadeiro desafio se revela. Resistir ao impulso de internalizar tais julgamentos como reflexos de nossa verdadeira valia. A verdadeira autoestima surge ao nos mantermos fiéis ao nosso curso, independentemente das tempestades que buscam nos desviar. É um ato de rebeldia, em um mundo que frequentemente tenta padronizar o valor humano, manter uma crença inabalável em nosso próprio valor. Esta não é uma tarefa para os fracos de coração. É uma jornada heróica rumo ao autoconhecimento e autoaceitação. Cada um de nós carrega uma centelha divina, um potencial que pede para ser reconhecido e realizado. E é nossa responsabilidade para conosco e para com aqueles que compartilham nossa jornada, nutrir essa centelha até que se torne uma chama vibrante. A autoestima, portanto, deve ser cultivada como um jardim secreto, protegido contra as pragas do pessimismo e da negatividade externa. Devemos ser os jardineiros vigilantes de nossa psique, arrancando as ervas daninhas da dúvida e plantando em seu lugar flores de autoafirmação. Cada gesto de amor próprio, cada momento de reconhecimento de nossas próprias conquistas, serve para irrigar esse jardim. Quando falamos em não nos rebaixarmos, falamos também em reconhecer e celebrar nossa própria humanidade, com todas as suas falhas e maravilhas. A autoestima não é um exercício de egoísmo, mas de reconhecimento de que, como seres humanos, temos um valor inerente que não diminui com os fracassos, nem aumenta com os sucessos. É uma constante, tão imutável quanto as leis que regem o cosmos.
Assim, cada passo que damos, conscientes de nossa própria dignidade, reforça não apenas nossa autoestima, mas também nossa capacidade de contribuir para o mundo de maneira significativa. Estar seguro em quem somos nos permite oferecer uma mão firme e um coração aberto para os outros, influenciando o tecido social com nossa integridade. Cultivar nossa autoestima é, em essência, reconhecer nossa própria voz interna e dar-lhe o poder de guiar nossas ações e decisões. Esse cultivo requer que prestemos atenção contínua às mensagens que enviamos a nós mesmos, filtrando as críticas construtivas das destrutivas e escolhendo alimentar nossa mente com pensamentos que reforcem nosso valor e capacidades. Ao longo dessa jornada, é crucial que façamos uma pausa regularmente para refletir sobre nossos progressos e desafios. Em cada retrocesso, em vez de permitir que a dúvida se aninhe em nosso coração, podemos escolher ver essas situações como oportunidades para aprender e crescer. Esse é o verdadeiro teste da autoestima. A habilidade de se manter firme e resiliente, mesmo quando as circunstâncias parecem questionar nosso valor. Também é importante que nos cerquemos de pessoas que nos elevem, que reconheçam nossa luz e nos ajudem a brilhar ainda mais forte. A comunidade que escolhemos pode ser um espelho de nosso próprio autorrespeito. Por isso, é vital selecionar companheiros que compartilhem e apoiem nossos valores mais elevados. Estas relações devem ser fontes de positividade e fortalecimento, não de constante crítica ou desvalorização. Ademais, cultivar a autoestima também significa celebrar as pequenas vitórias. Cada passo que damos em direção aos nossos objetivos, cada momento em que superamos uma insegurança, deve ser reconhecido e comemorado. Estes momentos são os tijolos com os quais construímos a estrutura da nossa autoimagem. Eles nos lembram de nosso potencial e de nossa força interior. Além disso, devemos aprender a ser nossos próprios defensores, a nos defender com coragem quando necessário. A autoestima não é apenas sobre se sentir bem consigo mesmo em silêncio, mas também sobre se posicionar publicamente quando nossos princípios ou integridade estão em jogo. Assumir essa postura ativa em nossa própria defesa é uma poderosa afirmação de nosso próprio valor. Por fim, é essencial lembrar que cultivar a autoestima é um processo contínuo, um compromisso de toda a vida com o desenvolvimento do autoconhecimento e da autocompaixão. À medida que crescemos e mudamos, nossa compreensão de nós mesmos também deve evoluir. Devemos estar dispostos a adaptar nossa autoimagem, sempre apoiados pela inabalável crença em nosso valor inerente.